Essa foi de um simulado do ano. Questão bem interessante, por isso que ela está aí no nosso nome. Quem agora é Vitor? Pode ir? Pode. A evaporação de um líquido acontece devido ao escape do líquido para a atmosfera, de moléculas que apresentam maior estado de agitação, maior energia cinética. Para aí, só um detalhezinho. Então, o que é que nós temos aqui? Eu tenho um líquido. Esse líquido, eu estou botando as partículas assim meio que organizadas, mas só para você compreender o processo, tá? Essas partículas que estão aqui mais para o centro, elas são atraídas por algum tipo de força, que pode ser uma força chamada de ligação intermolecular, pode ser uma ligação inter-íons, perfeito? Mas são forças de atração eletrostática. Então, essas partículas estão todas atraídas. A pergunta é, se essa partícula está toda atraída pelo lado, essa partícula se movimentar e ir embora é mais difícil. Mas essa partícula daqui, ela é atraída por essa, por essa, por essa, por essa e por essa. Veja que ela é menos atraída. Então, se ela é menos atraída, se você fornecer uma energia de agitação para elas, uma energia cinética, o que pode acontecer? Ela se livrar dessas atrações. E aí ela escapa na forma de um gás. Aí ele pega e diz ali, ó, a evaporação de um líquido acontece devido ao escape. E quais moléculas estão mais sujeitas a esse escape? A da superfície. Então as moléculas da superfície estão mais suscetíveis a esse processo de escape. É por isso que a evaporação é um fenômeno superficial. Perfeito? Então, se a gente pudesse olhar aqui graficamente, eu teria essa distribuição da energia das partículas. Ou melhor, vamos olhar aqui. Quantidade de partículas. E aqui a energia. Tudo beleza? O que é que eu tenho? Eu tenho partículas com pouca energia, partículas com uma média energia, e eu tenho algumas poucas partículas com mais energia. Essas partículas com mais energia são as partículas da superfície. Elas podem escapar. Olha o que eu vou fazer. Vou começar a agitar. Como é que eu vou agitar esse negócio? Eu vou esquentar essa água. Se eu esquentasse essa água, eu dava energia a essas partículas, elas começariam a se movimentar, mas tem muitas moléculas em volta dela, ela até agitaria, mas à medida que ela fosse subindo aqui, a outra atrairia, ela pararia. Aumentaria dessa também? Aumentaria a energia de todo mundo. Conclusão. O aumento de temperatura faz com que haja mais moléculas com tendência a escape. Por isso que a evaporação ela é maior em um dia quente. Ah, eu vou botar a roupa para secar. Bote a roupa para secar. Mais fácil num dia quente. Por quê? Porque você está dando energia a todas as partículas e como a evaporação é um fenômeno superficial, quanto maior for a superfície, mais partículas você vai ter com aquela energia. É aquela questão que já, vamos dizer assim, não era para ninguém errar mais isso, mas o povo ainda erra. Eu tenho 2 recipientes que têm 2 litros de água. Olha a quantidade de moléculas que fica na superfície aqui. Olha a quantidade de moléculas que fica na superfície aqui. Ou seja, qual dos dois vai evaporar mais rápido 2 litros de água? O primeiro ou o segundo? O mais rápido. Pode falar o primeiro ou o segundo. Então esse daqui evapora mais rápido. Por isso que sua mãe se reta quando você pega a toalha e embola. E deixa a toalha depois do banho embolada. Porque ela fala, você vai ter sérias dificuldades em provocar a evaporação da água e secar aquela toalha. É interessante você colocar uma maior superfície. Ela entende, ou porque sabe química, ou porque foi passado de geração em geração, que uma roupa se coloca no varal, não embolada, mas a roupa que se coloca no varal é com o máximo de superfície que você puder fazer isso. Perfeito? Para favorecer o processo de evaporação. Sabe-se que a temperatura de um líquido se eleva quando a energia cinética média de suas moléculas aumenta. Inversamente, quando a energia cinética média de suas moléculas decresce. Uma senhora estende um lençol no varal para secar em um dia de pouco sol e muito vento. O fato de ter pouco sol
acaba dificultando o processo de movimentação dessas partículas. Mas o fato de ter muito vento, o vento tem a capacidade de, por colisão, eu posso dizer que por colisão, partículas de ar podem se chocar com essas partículas que estão ali. E se elas se chocam com partículas que estão na superfície, elas podem arrancar as partículas da superfície. Então, um dia que tem muito vento, favorece o processo de evaporação. Uma maneira de você enxergar isso. Aí, no caso, essa colisão aumenta a temperatura também? Não, porque você não está aumentando a agitação do grupo de partículas. Você está arrancando uma partícula de lá. Então, a agitação dela não seria configurada na temperatura daquele sistema. Apenas uma partícula foi embora. Entende o que eu estou falando? Ele falou assim, o vento passa aqui e carrega uma partícula. Aumentou a temperatura dela? Não, porque é só dela. Você não tem um material. A partícula da toalha, no caso, também? Ela se choca com a partícula da toalha. Sim. Aí, se o material for um material bastante, vamos dizer assim, denso, o que é que vai acontecer? O vento não passa, você tem uma vela. Agora, se o material for com a trama bem larga, ele vai conseguir passar por essa trama carregando a água que ficou entre a trama. Por isso que tem tecidos que facilmente eles vão evaporar quando você bota o vento, e tem tecidos que têm uma dificuldade de evaporar quando você coloca o vento, porque a água também é interessante. Até a própria água tem dificuldade de ficar lá dentro, né? Um tactel da vida, você bota uma gota de água aqui e fica assim brincando com a coisa, e a água não consegue nem entrar. Você dá 2 sacudidas, pronto, tá seco. Porque na verdade a água não conseguiu se esconder na trama do tecido. O que a gente vai ter aqui agora? Ela colocou um sol e a água está escondida na trama desse tecido aí. Eu preciso agora fazer com que algo tire essas partículas da trama do tecido. O sol ajudaria bastante, porque ele poderia fornecer energia às partículas, e mesmo sem vento, as partículas poderiam ganhar energia e ir embora. Não tem sol, tem vento. Então eu posso fazer com que o vento carregue aquelas partículas, né, de água dali. Uma outra maneira, como eu falei, de enxergar o mesmo fenômeno, seria assim. Imagine um processo reversível, onde você tem água líquida e você tem água na forma de vapor. Você quer fazer qual dos dois processos? Você não, você vai. Pronto. Esse fenômeno aqui é endotérmico ou exotérmico? E esse? Pronto. Agora, outra maneira de a gente pegar e analisar o mesmo processo. Se eu pegasse e aumentasse a temperatura, eu favoreceria o processo endo. Outra maneira de deslocar esse equilíbrio para cá é você diminuir a quantidade de vapor de água. Quando você diminui a quantidade de vapor de água, a água líquida vai tentar repor essa estrutura de equilíbrio. O que é que o vento vai fazer? Vai tirar o vapor de água. Resultado, enquanto ele vai tirando o vapor de água, o equilíbrio vai favorecendo. Esse ar-condicionado agora está fazendo exatamente isso aqui na sala. Ele está tirando o vapor de água da sala quando ele puxa o ar. Resultado, você tem que colocar o vapor de água. Resultado, os lados da lente começam a ressecar. Se você tiver uma lente de contato, usando a lente de contato, só a lente de contato vai começar a ressecar. Tem gente que resseca a pele. Você vai para um lugar seco pra caramba, como Brasília, em determinado momento do ano, quando você sai do avião, você sente aquela secura no ambiente. Por quê? Porque você começa a perder água naquele momento ali, uma vez que você vai ter que repor. Aí recomendo que a gente coloque estrutura, um pano molhado, um balde de água no quarto, em determinadas épocas do ano, para que você não tenha ressecamento de pele, né? Porque o ar-condicionado ele tira muita umidade e você teria que recompensar isso daí. Show? Então a gente fez aí uma passagem de assunto e vamos ver a nossa amiga aí tentando secar essa estrutura. Sobre essa situação, vocês marcaram o que mesmo? Você lembra? Letra E. E todo mundo marcou letra E? Não, tinha marcado C. C. Então bora ver. O lençol secará? Pode, não. Então, secará, secará e secará. Olha o paralelismo, tá vendo? Secará, secará, secará. É assim, o processo sintático e tal, igual. Uma ideia também que está trabalhando com a mesma ideia. Secará ou não secará? Secará. Então vamos trabalhar aqui assim. Secará. Enquanto estiver úmido, sua temperatura será constante. Secará e enquanto estiver úmido, sua temperatura diminuirá. Secará e enquanto estiver úmido, a sua temperatura aumentará. Esse eu fiquei baseado no enunciado. O que foi que você baseou no enunciado? Que quanto maior A energia cinética maior a aumenta a temperatura. temperatura. Quanto maior for a energia cinética, maior a temperatura. Perfeito.
Só que eu tinha pensado na Fala. pergunta do que ele tinha perguntado para você. Ah, Da agitação das moléculas gerar uma temperatura maior. uhum. Aí você depois explicou outra parada. Foi esse. Ah, o lençol secará. E enquanto ele estiver úmido, a temperatura diminuirá. Perfeito? O gabarito foi esse? Não, foi até. Você botou? Eu botei foi? Será que eu fiz errado? Agora envolto. Depois vou olhar o gabarito. Lá vou eu. A mudança do estado, a mudança de estado que vocês disseram aqui, não é um processo endo. Então, se um processo endo, a gente tem que ter um cuidado com o detalhe, que vocês fixaram. Ele é endo para ocorrer, então ele vai ter que roubar energia de algum lugar. Sim. Se ele rouba energia de algum lugar, o lugar vai ficar o quê? Menos energia, logo mais frio. Perfeito. Mas de onde ele rouba essa energia? Do lençol. Oxe. Vamos lá. Seu braço está suado. Beleza. O sol vai evaporar. Mesmo processo, ele vai roubar energia de algum lugar. De onde? Do corpo. E o corpo vai ficar o quê? Frio. Essa é a função do sol. Eu não peguei ainda. Nós transpiramos para regular a temperatura do nosso corpo. Colocando o líquido para fora, que apesar do efeito coligativo que tem aqui, ó, porque não é água pura, então não evapora como a água evapora, tem mais dificuldade, mas evapora. E quando ele evapora, ele rouba calor de algum lugar. Rouba calor de qual lugar? Do corpo. Então o corpo fica mais frio, não fica? Ótimo. Vamos de novo. Questão já caiu 309 vezes no Enem. Eu tenho uma moringa, um filtro de argila. A água passa por esses poros e ao chegar aqui na superfície você nem vê. Mas ela evapora. Você nem vê. E ela evapora. A água que fica dentro dessa moringa, ela vai estar mais o quê? Fria. Por quê? Porque o fenômeno endotérmico aconteceu. E um fenômeno endotérmico, quando acontece, ele rouba calor de algum lugar. O lençol da mulher. A água que estava aqui fez o quê? Se ela evaporou, ela roubou calor de algum lugar. Ou seja, eu consegui compreender que em 3 situações completamente diferentes, o suar, a moringa, já caiu o suor, já caiu a moringa, aí ele pegou e trouxe o lençol. E um monte de gente não teve a capacidade de conectar essas 3 coisas e falar assim, se está evaporando, está roubando o calor de algum lugar. É que fica isso de quê? Não, ó, a temperatura aumentará. De quem? No caso, se tivesse, tipo, muito sol. Aí ele fez o quê? Bora tirar o sol, porque o sol batendo no lençol, você ia ficar com um problema agora. A temperatura do lençol aumentou por causa do sol ou por causa da evaporação? Aí ele pegou e fez, vamos tirar o sol, dizer que tem pouco sol, e vamos focar em outra situação, que é a evaporação. Mas a evaporação é necessariamente um processo endotérmico. E se um processo endotérmico está acontecendo, ele está roubando o calor de algum lugar. Ponto. Qual é o lugar? O lugar próximo a ele. O seu braço, a moringa, o lençol. Perfeito. E se ele está roubando o calor, o lugar está ficando mais frio. Bora de novo? Qual o melhor lugar de dormir na sua casa hoje se faltar luz? É um calor dos infernos. No banheiro. Por que no banheiro? Porque é o lugar onde acontece a evaporação. Por isso que o banheiro é tão fresquinho. Por isso que se você tiver um cachorro, ele adora ficar no banheiro. Esperto é ali. Por que ele fica lá assim? Exatamente pelo que você está pensando. Ele sabe que aquela região é a região mais fria da casa, ele vai para lá. Por quê? Porque lá está acontecendo evaporação o tempo todo.
Quer ver outro lugar? Sua casa tiver um lugar para secar a roupa dentro já, lá tem uma área lá que minha mãe bota para secar a roupa. Você vai chegar lá e vai estar fresquinha aquela área. Por quê? Porque está tendo roubo de calor. Por quê? Porque está acontecendo um fenômeno de evaporação. Já assim, se tivesse muito sol, temperatura... Aí eu perderia a referência. Como é que esse negócio estaria aumentando a temperatura? Ele estaria aumentando por causa da evaporação apenas? Óbvio. Mas o sol também ajudaria? Óbvio. Então eu teria dois fenômenos, eu não conseguiria mais associar o processo de evaporação ao fenômeno de aquecimento pelo sol. Então ele fez o quê? Tirou a ideia do sol para que você pudesse pensar mais na questão de evaporação. Primeira coisa, e assim vem cá, é um dia de sol e eu estou lá e está evaporando o suor, mas minha pele está quente ainda, você está no sol. Então bora tirar essa perspectiva do sol e perguntar sobre o aquecimento, qual a função do transpirar, regular a temperatura do seu corpo. Como eu estou perdendo calor, exatamente como no processo de evaporação. Foi? Beleza.